bem, querido Gabriel, novamente grato a Deus por mais uma oportunidade aqui com vocês no podcast Fala Aí Crente. Vai pegar isso aqui, hein? Fala aí, crente. Bom, eu sou o pastor Wilson Faraço, hoje estou pastoreando o setor 34 do Ministério do Belém, igreja presidida pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Fomos apresentados ao setor no dia 30 de abril desse corrente ano. Então nós estamos vamos dizer assim, 5 meses ali com os nossos irmãos de Pinheiros. Todo o histórico até aqui está no último bloco aí do podcast, você poderá conferir ali também. Atualmente também coordeno o curso de graduação em Teologia da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a faculdade mantida pela nossa Igreja Assembleia de Deus. Estou me doutorando pela PUC de São Paulo em Teologia Bíblica e quem sabe hoje a gente fale um pouquinho sobre as áreas de pesquisa que eu tenho atuado ao longo desse período acadêmico. Mas vamos lá. Para ser crente, tem que estudar? Olha a primeira bomba já. Olha, Gabriel, para ser crente, vamos dizer o seguinte, estudar tem, né? Aliás, o ser humano, para estar em sociedade, ele tem que estudar. Nós estudamos desde criança, né? Somos colocados aí a estudar desde a alfabetização até fundamental, colégio e assim por diante. Agora, não há uma condição, né? Você falar assim, para ser crente, você precisa ser alguém estudado. Eu conheço crentes que são analfabetos. Aliás, eu tenho inclusive um testemunho muito forte. Recentemente eu vi ali em Pinheiros, de um obreiro nosso, dirigente de congregação, que ele nunca entrou na escola para estudar, não aprendeu a ler e escrever, mas ele se converteu e tinha um desejo muito grande de ler a Bíblia. E ele fez um compromisso com Deus, se Deus o ensinasse, abrisse o entendimento dele para que ele aprendesse na Bíblia, ele a partir daquele momento nunca mais pararia de ler a Bíblia. E ele tem um compromisso de ler a Bíblia 1 ou 2 vezes por ano, todos os anos. E ele disse que ele parou na frente da palavra, do texto bíblico, e começou a orar. E aí foi orando, numa hora ele olhou assim e ele conseguiu identificar as letras, as palavras, a frase, e ele lê muito bem. Recentemente estive na casa dele e ele tem já uma biblioteca que ele vem construindo ao longo desse tempo, ainda não tem fundamental, não tem nada. Meu Deus. E eu vi um livro lá, um compêndio de livros acadêmicos, muito difíceis, técnicos, e aí eu falei assim, não, mas você não me disse que você nunca estudou? Ele falou, não, pastor, nunca estudei. Aprendi a ler na Bíblia. Falei, pega aquilo ali. Você consegue entender o que você está lendo? Ele falou, entendo, pastor. Aqui, abriu cheio de anotações e tal. Não, mas você está compreendendo o que você está lendo? São textos que pessoas acadêmicas têm dificuldade de entender. Esse aprendeu com o melhor professor. Pois é. Então, assim, precisa estudar para ser crente? Não. Agora, é importante que o crente estude. Também acho, porque antigamente nós tínhamos essa diferença, né? Que a maioria, muitos crentes de antigamente tinha esse lado que era mais pobre, que não tinha acesso à educação. E aí, com o passar do tempo, o cristianismo também veio para o lado... A sociedade também foi evoluindo, o pessoal foi tendo mais acesso à educação. E aí fica aquela, para ser crente ou para ser um pastor, não precisa estudar, precisa ser escolhido de Deus. Se Deus te deu a oportunidade de você estudar para atender o chamado dele de ser pastor ou ser um obreiro, nada mais obrigação do que estudar. Foi mais ou menos o que eu apliquei na minha vida. Assim que eu terminei a faculdade, eu morava ainda no Padroeira, e eu comecei a fazer a faculdade, da UMESP, né, que é a metodista. Só que era muito dificultoso sair do Padroeira, ir até a Viliara. Não, eu estava no polo da Viliara já. Ir até a Viliara e voltar 10 horas da noite, com mulher e filho em casa. Aí o que eu falei, vou parar aqui. Daqui a 2 anos que eu vou me mudar pro Viliara, eu volto. Me mudei pro Viliara, na outra semana parece que o Espírito Santo pegou assim, ó. Ei, lembra do que você falou? Você vai voltar a estudar. Pois é, eu fiquei um mês enrolando e todo dia eu me lembrava daquela faculdade. E aí eu voltei a estudar, agora acho que eu tô no terceiro ano já de bacharel em Direito. Mas veja, bacharel em Teologia. Bacharel em Teologia, em Direito já foi, meu Deus. Mas veja o que você me disse, né? Para ser crente. Agora, para ser obreiro é indispensável.
Quando você está ali servindo a Deus, nós temos pessoas de diversos graus, o grau de instrução. Você tem a lavadeira, você tem a faxineira, você tem pessoas muito simples. Também hoje temos pessoas muito cultas, não é? Então, por isso que, claro, né, para ser crente não necessita e não tem um pré-requisito. Você precisa crer. Para ser crente, você precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, para ser obreiro, não. Para ser obreiro é necessário que você estude. E isso é pré-requisito bíblico, inclusive, e por isso que hoje é pré-requisito ministerial. No nosso ministério, ninguém é levado a um cargo ministerial sem antes ter, no mínimo, um curso básico de teologia. E já se questiona isso, inclusive. Para algumas funções, eu creio que seja necessário, inclusive, um bacharel em teologia. Tem que ser algo mais avançado, função pastoral. Então, você vê, Jesus chamou 12 homens para o apostolado. Jesus poderia lançá-los a fazer a obra de Deus, mas não. Eles tiveram que passar o que nós chamamos, que inclusive é uma área de estudo do meu mestrado, eles tiveram que passar o discipulado. Né? Aprender com Jesus e aprender durante 3 anos e meio. Então, um curso de 3 anos e meio é basicamente o nosso bacharelado isso hoje. Mesmo. E depois disso... Só que lá era intensivo, né? Intensivo, né? De manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite. Era intensivo. intensivo. Então veja a carga que Jesus deu de conhecimento das mais diversas áreas a esses 12 homens. E aí, quando Jesus está para ser assunto aos céus, ele diz, ide por todo mundo e pregar. Então, a partir daí, eles ganham autonomia de missões, né, de evangelizar o mundo, mas depois de um curso intensivo com Jesus em seu discipulado. Um intensivão total. Agora, meu pastor, nós pertencemos, inclusive o senhor e eu, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. O que eu ouço muita gente falar, presbiteriano tem uma identidade, o batista tem outra identidade, mas o assembleano não tem uma identidade formada. Aí vem aquela história, tem os calvinistas, tem os arminianistas, e tem várias doutrinas meio que bambeando ali dentro dos assembleanos. Qual que é a identidade do cristão assembleano? Olha, Gabriel, eu acho que assim, na minha visão, é o contrário. A Assembleia de Deus, ela tem uma identidade muito forte, muito enraizada ao longo dos seus 111 anos de história. Eu não sei se você sabe, durante um período, alguém questionava a Assembleia de Deus dizendo que ela era contra a teologia. E, de fato, houve um período na história, até porque nós somos pentecostais, damos liberdade à ação do Espírito Santo, e aí havia quem pensava assim. Mas se você pegar hoje Daniel Berg e Gunnar Wingren, que são os pioneiros da Assembleia de Deus 111 anos atrás, quando eles chegaram aqui, os dois estudaram teologia nos Estados Unidos. Inclusive, o TCC, o trabalho de conclusão de curso do Wingren, hoje está publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele fez um trabalho de conclusão fazendo uma pesquisa no Tabernáculo, no Antigo Testamento. Para você ver que ele não só fez, ele concluiu o curso. Então, quem veio para a nossa nação pregar a palavra de Deus, no surgimento da Assembleia de Deus aqui, era um bacharel em teologia. Inclusive, no livro da CPAD, tem um manuscrito dele, que na época era manuscrito. Tem lá. Então, é só adquirir, pode entrar agora no site, lá você vai ver. Então, veja que nós temos hoje, né, já tínhamos, claro, né, isso hoje está muito mais solidificado, uma identidade muito clara. O que é identidade assembleana? Nós estamos falando da nossa sistemática, da nossa compreensão da doutrina bíblica. Agora, em 2017, só para você ter uma ideia, então se ela saiu em 2017, ela começou 2 anos antes, em 2015. Foi reunido todos os grandes teólogos do meio assembleano, liderados pelo pastor Ezequiel Soares, para preparar aquilo que hoje é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós temos ali, salvo engano, 16 pontos da nossa doutrina, muito bem sistematizado, muito bem doutrinada ali, com todas as referências bíblicas, compreensões, etc, etc. E aí se lançou para, na convenção, né, na convenção geral, essa proposta, e depois os ministros que ali estavam, inclusive eu estava, participei de algumas discussões, inclusive, havia alguns retoques, alguns ajustes muito finos, porque era um colegiado de teólogos muito bem capacitados, né?
E então se lançou esse documento, que é um documento eclesiástico. Inclusive, no final da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um livro hoje lançado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você tem os 5 principais concílios ecumênicos, lá do início da era cristã, né? Desde lá o início da era cristã, onde essas doutrinas já vinham sendo abalizadas. Bom, então, respondendo, né? Hoje nós somos uma das igrejas aqui no país, uma das, se não for a única, pode ser que outras tenham, né? Eu sei que as da linha reformada tem, mas pentecostal, nós somos a que temos o nosso documento eclesiástico de fé, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E lá trata tudo. Teontologia, doutrina sobre Deus, cristologia, doutrina sobre Cristo, pneumatologia, doutrina sobre o Espírito Santo, o nosso quadrilátero pentecostal, que aliás abre, né, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só aí você tem a estrutura soteriológica, que é Jesus salva, você tem o continuismo, nós somos continuistas, Jesus cura, não é? Jesus batiza com o Espírito Santo, então é uma doutrina pneumatológica. Em breve voltará uma doutrina escatológica, onde nós temos muito bem claro, né, o dispensacionalismo, pré-tribulacionista, pré-milenista. Né? A nossa soterologia é uma soterologia bíblica, não é? Ela não é calvinista. Vamos entrar nesse assunto. Não podemos dizer que ela é totalmente arminiana, mas ela é muito mais arminiana do que calvinista nesse ponto, né? Então, nós temos uma soteriologia muito clara, e eu tenho dito o seguinte: a Assembleia de Deus não surgiu do nada, ela não desceu, caiu em algum... Não, trata-se de um desdobramento histórico. Então nós somos, né, a continuidade da igreja. Não existe várias igrejas, vários fragmentos de igreja. Não existe isso. Então nós temos a igreja do primeiro século, segundo século e tal. Há uma história. Eu dou aula de história da igreja. Então quando chega ali em 1517, 31 de outubro de 1517, a gente tem um rompimento, né, a reforma protestante. A partir da reforma protestante, o que temos? Nós temos a volta à escritura, né? O próprio Martim Lutero, ele vai traduzir a Bíblia, que estava toda em latim, né? E aí vai trabalhar inclusive a língua alemã. Depois você tem as reformas ali inglesas, tal, que vai também traduzir para o inglês a Bíblia, e a Bíblia começa a ter o acesso. Você tem um retorno à palavra, um retorno à escritura. Com o retorno à escritura, você tem logo na sequência os movimentos de santidade. Então você imagina você voltar à escritura e depois começar uma vida de piedade, de santidade, de santificação, entendendo que Deus não quer o ser humano tão somente conhecendo a sua palavra, mas recebendo a transformação que ela pode oferecer. Então imagina você, ó a fórmula. Na Reforma Protestante, retorno à palavra. A palavra. Nos movimentos de santidade, vida de piedade. E aí em 1900 nós temos a famosa escola de Parham, né, quando eles estão estudando para saber o que é espiritualidade, o que vem a ser espiritualidade. Já havia amadurecido a questão da volta à palavra, solas escrituras, já havia amadurecido as 5 solas da reforma, já havia amadurecido os movimentos de santidade, oração, busca, consagração, jejum, não é, estudos e etc. E em 1900 você tem agora a busca por uma espiritualidade bíblica. E ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vemos ali os primeiros indícios do que é hoje o pentecostalismo. Ali, Parham, né, começou a investigar o fenômeno do falar em línguas estranhas. E aí, em movimentos de oração e de estudo, houve os primeiros batismos ali em confirmação ao texto sagrado, ao texto bíblico. Lá estava, não é, vários alunos, né? A história é de que Deus de fato moveu para que depois, em 1906, 6 anos depois, a gente tenha também aquele fato emblemático da Rua Azusa. Rua Azusa. Não é, com William Seymour. Então, que era um negro que estudava no corredor da sala, né, porque não podia entrar, naquela época havia a questão, não é, aí de racismo, né, mas ele aprendeu ali também, estudou ali também, depois levou o movimento para os Estados Unidos e ali então Deus começou a batizar muitos crentes com o Espírito Santo. Foi então a partir deste movimento, 1906, não é? Os nossos missionários, que eram suecos, estavam nos Estados Unidos, tomaram conhecimento disso, foram batizados com o Espírito Santo, 1910. 1910 vieram para cá, 1911 começa a Igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, né? E depois foi indo do Belém, do Pará, para o Sudeste, Nordeste e tal, e aí foi crescendo.
Ou seja, nós temos sim uma identidade muito bem enraizada, ou seja, quem fala também, quem não tem é porque não Não estudou estudou. a raiz. A nossa identidade ela é histórica, a nossa identidade ela é bíblica e a nossa identidade ela é teológica. Pronto, olha aí, uma aula de teologia, história da teologia aí básica, de graça para vocês e para mim também. E agora, antes de entrar nessa polêmica, eu queria voltar aqui, ó. Faculdades Widen, tá? Faculdades Widen, meu amigo Emerson, ele vai te atender lá no Polo Osasco. Você vai pagar de R$ 99 a R$ 149 reais no seu curso de graduação. Tem um curso lá que eu achei muito interessante, provavelmente eu vou fazer. Marketing digital. Tem outros também, né? Mas esse eu me interessei muito. E se você se inscrever, pagar o primeiro boleto e começar a fazer a faculdade, você ainda vai concorrer a um fone de ouvido do Chique. É um desses assim que o Nildo aqui está utilizando. Depois a gente vai mandar foto para vocês. Mas ó, Faculdades Widen. E tem esse kit. Pois é, esse kit. Quem vai receber esse kit? Quem for sorteado e seguir o nosso Instagram. Então eu peguei lá a lista de todo mundo que segue nosso Instagram, tá inscrito no canal, botei nessa caixinha aqui, ó, e o pastor Wilson Faraço vai sortear pra gente mais 2 e no final sorteio o último, tá bom? Pastor, sorteia mais 2, por favor. Que agora eu quero ouvir polêmica. Vamos lá. Eu acho que eu também conheço. Eita. Isis Soares. Isis Soares. É uma adolescente, é uma né? adolescente Filha do do Viliara, é essa mesmo. Olha aí. Minhas filhas adoram ela, Ela é isso top. aí. Top, top. Vamos ao próximo. Cristina Aparecida. Cristina Aparecida. Deve essa ser a irmã aqui, Cristina, não? eu acredito que também seja, viu? Vou puxar lá, pode ficar tranquilo. E vocês vão receber o nosso kit da Faculdades Widen. E nós vamos, acho que até colocar chocolatinhos aqui, viu? Vai ficar chique o negócio. Então vamos lá, meu pastor. Eu há muito tempo, há muito tempo, eu ouço essa história. Ai, porque eu sou calvinista. Ai, não é calvinista, é arminiano. Que troço é esse que me explica o que é calvinismo? Em poucas palavras, é claro que são conceitos aí de horas de estudo, mas o que é a base do calvinismo, o que é a base do arminianismo e o que a Assembleia de Deus tem por princípio e aplica. Bom, não haveria tempo aqui de nós falarmos sobre um assunto tão profundo extenso e tão vasto. Mas falar sobre essa ideia calvinista e arminiana tal, primeiro, deixa eu tentar aqui, não sendo muito raso, mas trazer uma compreensão aos nossos... Só provoca o pessoal a estudar. Pensa o seguinte, quando nós falamos sobre essa questão, primeiro nós precisamos ter claro, porque muita gente tem demonizado Calvino e outros Armínio, né? Primeiro o seguinte, Calvino foi uma figura, uma personagem da história importantíssima para a Reforma Protestante, importantíssima. Se hoje nós temos uma teologia tão sistematizada quanto hoje se tem, muito foi em função do trabalho teológico de Calvino. Agora, ninguém em vida, né, no tempo que temos de vida, que talvez ali, né, e principalmente naquela época que se vivia menos, 50, 60 anos, né, e hoje que vive aí seus 80, 90, consegue acertar em tudo, ou consegue aprofundar e solidificar todos os seus conhecimentos. E é por isso que nós temos uma certa divergência em relação à compreensão soteriológica na Bíblia Sagrada. Agora, é claro, né, eu creio que quem entra nesse tipo de debate tem que tomar um cuidado, porque senão a gente coloca extremos e acha que a salvação ela está vinculada à compreensão desse Salvação vem de Calvino ou de Armínio. Ou de Armínio. E não, a salvação ela vem de Cristo. É Cristo quem salva, não é Calvino quem salva, não é Armínio quem salva. E o estudante, ele sim precisa conhecer esses debates teológicos, mas ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a Bíblia. O calvinismo, tanto quanto o arminianismo, eles trabalham 5 pontos que envolve aquilo que a gente chama de mecânica da salvação, né? Ou a estrutura da salvação. É claro que não vai ser possível aqui trabalhar e apresentar esses 5 pontos.
Mas basicamente está na compreensão de como o ser humano ele é salvo, de como ele é salvo. Numa compreensão calvinista, existe aquela ideia mais, né, firme ou então mais marcante, que é aquela ideia que às vezes reduzem demais o pensamento calvinista, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é reduzir demais o pensamento calvinista. É porque para Calvino não se pode perder a salvação. Já para Armínio, não é, ele tinha a compreensão de que é necessário perseverar até o fim para ser salvo. Então, você pode sim perder a sua salvação. E aí se começa uma série de detalhes dentro dessas debate questões. político, Debate né? político, Quase. Debate teológico. É. Né? Mas o pessoal leva como se fosse um debate político e quase que sai no tapa. Os resultados eles são os mais variáveis possíveis, mas observe algo. A questão, deixa eu tentar pegar esse ponto apenas, que eu acho que já vai valer a pena o comentário. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, e a história é longa, essa compreensão soterológica ela foi debatida ao longo de quase 2000 anos do cristianismo. Ela começou muito lá atrás. Ela começou, né, a partir ali de Pelágio. Não sei se você já ouviu, né, o pensamento pelagiano. Ouvi na faculdade agora. Ou semi-pelagiano, ou agostiniano, né, que é de Agostinho. Então, Agostinho e Pelágio tiveram a primeira crise nesse sentido. Só que Pelágio tinha uma compreensão errada da salvação. Olha só, Pelágio ele entendia que a salvação ela era compartilhada no aspecto do salvar com Deus. Então dependia de Deus e dependia do homem. Então para Pelágio acreditava que o homem participava da salvação. E aí você tem um erro bíblico, porque é simples esse erro. E Agostinho diz, não, o homem na verdade ele recebe a salvação, ele é alvo da salvação. E ele não tem condição alguma de participar disso, ele não se autossalva. Não há mérito no homem para a salvação, não há crédito no homem para a salvação. E claro, é só pensar o seguinte, no pensamento agostiniano, você tem a ideia de que o homem está perdido. E aí, no calvinismo, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, trabalha a degradação total do ser humano. Nos dois, né? Aliás, os 5 pontos de cada um que mais se aproxima de entendimento é esse. A degradação do ser humano. É a degradação do ser humano. Então, no Jardim do Éden, o homem pecou e aí perdeu, né? Degradou a imagem de Deus em nós. Esse é o barulho do ar-condicionado, tô com frio. Então, veja, se o homem perde, agora ele está perdido, ele carece de salvação. Então, quem salva? Então, primeiro, nós temos que pensar, né, o agente da salvação quem é e o alvo da salvação quem é. Bom, o agente é Deus. Aliás, tem uma expressão, né? Só Jesus salva, não é isso? Porque acreditamos que Jesus ele é o único e suficiente Salvador. Tá, se é Jesus quem salva, quem é salvo? Ser humano. O ser humano é salvo. Bom, se o ser humano é salvo, o ser humano não pode se autossalvar, não é? Até porque a Bíblia diz que Deus olhando ao mundo não encontrou um justo sequer. A própria encarnação do Cristo é exatamente a necessidade que se havia de uma representação humana em uma aliança com Deus, porque todas as outras alianças do Antigo Testamento se quebraram. Então surge uma nova aliança, o homem tinha que entrar em aliança com Deus. Qual é o problema? O problema é que toda vez que Deus fazia uma proposta de aliança com o homem, Deus permanecia fiel, claro. E o homem fiel. E o homem fiel, então o homem quebrava. Inclusive tem um livro, acho que é Santo Anselmo de Abelardo, que ele fala que o homem feriu a honra de Deus. É isso mesmo. E somente Deus poderia, encarnado em Jesus, restaurar a honra de Deus. Perfeitamente, essa é a ideia. Então veja, Jesus ele encarnou para que ele pudesse representar a humanidade. É quase uma aliança de Deus com Deus, porque Cristo é Deus, só que ele está em forma humana. E aí ela é inquebrável, todas se quebraram, a de Cristo não tem como se quebrar, porque é no sangue do próprio Cristo. Então ela é inquebrável. Por isso que Paulo usa uma expressão, quem está em Cristo, nova criatura é em Cristo. A salvação ela é garantida em Cristo, então ela é condicional. Né? Tem que estar em Cristo. Bom, temos tempo não? Temos, estou no seu tempo. Então vamos lá. Bora. Só para você entender, há uma discussão entre os calvinistas e os arminianos
sobre esse aspecto da salvação, né? Para os calvinistas, vou pegar mais um ponto dos 5 pontos dos calvinistas, eles acreditam e eles trabalham muito fortemente essa questão da soberania de Deus. Eles nos criticam, ou criticam os arminianos, que nós não pensamos igual, mas não é verdade. Nós reconhecemos a soberania de Deus, estudamos isso em teontologia. Deus, ele é soberano, né? E essa é uma doutrina cristalina nas Escrituras. Deus é soberano. Mas há um exagero no que diz respeito à soteriologia, nessa questão soberana, pois eles acreditam que na soberania de Deus é Deus quem escolhe quem será salvo. O mundo já está condenado. Aí é o ponto. Aí é o ponto. Mas é Deus quem escolhe quem ele vai salvar e quem ele não vai salvar. E isso, para nós arminianos, é uma ferida. Porque isso quebraria aquele texto da Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que Deus, no pensamento calvinista, por que Deus me escolheria e não escolheria você? Se o mérito da salvação não está nem em mim, nem em você. Está nele. Está nele. Por que ele escolheria a mim e não meu filho? Por que Deus faria isso? Aí eles respondem, não, porque ele é soberano, ele salva quem quer salvar e ele deixa perdido quem ele quer deixar. Seria o porquê sim da mãe, né? Seria o porquê sim da mãe. Não, desculpa, não dá para aceitar. Porque até dentro de uma certa lógica, né? Uma lógica simples, não cabe. Não cabe dentro da lógica. Eu também aí entra no porquê sim da mãe. Eu levo para essa questão da lógica, né? E outra, há forçações de alguns textos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eles pegam este mundo, que para nós é o todo, e eles transformam em parte. Ele diz, não, mas não é o mundo todo, é uma parte do mundo. Não. A Bíblia, quando ela quer falar da parte, ela fala da parte. Ela está falando do todo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que creia no Filho unigênito de Deus seja salvo. Então, e há uma condição, né? Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Num pensamento raso, vamos supor que a pessoa crê e, em tese, não é escolhida. Por que ela ficou o tempo todo ali? Exatamente. Entendeu? Essa é uma questão ilógica deste pensamento calvinista. Mas vamos pensar, aí entra esse assunto é o que é chamado de predestinação. Muitos arminianos, né, não sabem sair desta questão teológica. Primeiro, vocês precisam saber, né, que nós acreditamos na predestinação. A predestinação ela é bíblica. Só que a predestinação ela é tridimensional. Nós acreditamos, quer ver como eu vou falar aqui, todo arminiano vai confirmar assim. Ó. Nós acreditamos na predestinação coletiva. Por exemplo, a Bíblia diz que o remanescente de Israel, entendemos assim, será salvo. Nada impedirá dele ser salvo. A Bíblia fala que o ímpio, em sua condição ímpia, ele será condenado. E não há nada que mude isso, a não ser que ele deixe de ter a condição de ímpio. E a Bíblia diz que a igreja está predestinada aos céus, ao arrebatamento. Eu estando ou não estando, a igreja será arrebatada. A igreja será salva. Então ela está predestinada à salvação. Então, predestinação coletiva, ela é bíblica. Está lá. Não é? Eu sempre brinco com alguns calvinistas que eu conheço, diz assim, ache para mim um texto na Escritura Sagrada onde há a predestinação individual. Até Paulo, quando fala, ele diz nós, vós, sempre no plural. Não há predestinação individual para indivíduos. Né? Você vai para o inferno, você vai para o céu, como se houvesse uma prévia seleção, né? Um predestino. Bom, então acreditamos na predestinação coletiva. Também acreditamos na predestinação condicional. Então se eu mandar, se o pessoal mandar alguém para o inferno, não quer dizer que vai não, né? Rapaz, o inferno, ao pé da letra, não está nem inaugurado. Porque eu vejo muita gente, vai pro inferno. O inferno que eles pensam desse lago de fogo, tudo, no grego é Geena. O primeiro a inaugurar esse inferno, né, que eles pensam do lago de fogo e tal, é o anticristo, o falso profeta, lá no final da grande tribulação. Olha aí, já tem uma resposta para quem for mandado pro inferno. Quando a pessoa fala, vai pro inferno, fala, não tá nem inaugurado, não tem nem como ir. Nem o diabo tá lá ainda. Nem o diabo tá lá, então pronto, ainda. Olha aí. Acho que eu mexi na câmera aqui sem querer. O diabo vai para lá depois do anticristo, lá do milênio. Dá para mandar ninguém para lá porque não existe ainda. Então veja, acreditamos na predestinação coletiva, acreditamos na predestinação condicional, porque é bíblica, não é? Por isso que
se os ímpios são condenados, eu para ser salvo, ou não, se eu não quero ser condenado, eu tenho que deixar minha condição de Ímpio. ímpio. Simples assim. A Bíblia diz que a igreja será salva por meio do arrebatamento. Bom, se eu quero ser salvo, eu preciso estar onde? A igreja. Na igreja. E a Bíblia diz que o remanescente de Israel será salvo. Se eu quero pertencer a isso, bom, eu tenho que nascer de novo. Porque aí não dá não muito tem jeito, né? né? A minha nacionalidade é E brasileira. nesse caso não é nem nascer da água do espírito, Não, da barriga não tem, mesmo. Não tem. Não tem Aí, como. E para ser um judeu tem que ser de ventre de uma Vixe, judia. aí Então não minha tem mãe jeito. era mineira. A minha também. Eu não tenho como mudar essa realidade. Já Né? era. Se tivesse nascido lá e vivo estivesse nesse período, talvez pudesse acompanhar essa questão. Então veja, então sobrou duas, né, condições. Ou me manter ímpio, porque aí eu estarei condenado. Predestinada à condenação. Ou, né, me ligar à igreja por meio da comunhão, não é? Estando em Cristo, porque estes serão salvos. Só tem esses dois caminhos, é uma bifurcação. E aí escolhe quem quiser escolher, tem os dois, né? Jesus falou, propõe dois caminhos. Um é largo, com uma porta larga, um espaçoso com a porta larga, que vai para a condenação, muitos são que entram por ela. E um outro é apertado, com uma porta estreita, e que conduz à salvação, e poucos são que entram por ela. Aí pra você ver como o TikTok é bom, né? Eu tava olhando os vídeos no TikTok e eu vi um pastor falando que alguns ateus chegam em mim e falam, que Deus é esse? Que fala pras pessoas, ou você me segue ou você vai pro inferno. E aí ele trouxe um pensamento muito legal. Ele falou, não, Deus não tá mandando ninguém pro inferno. Ele tá falando, ou me segue ou vai pro inferno. Deus está avisando, só tem dois caminhos. Você ou me segue, ou você vai pro caminho da perdição. É como o pai dando conselho para o filho. Olha, filho, se você andar por aqui, você não vai cair. Mas se você andar por ali, você vai cair. Então eu achei muito interessante Mas é até essa... pior que isso. Até pior que isso, meu Deus. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Ó. Na verdade, Deus não vai condenar nesse sentido, né? Nesse sentido que eu quero colocar aqui, por favor, segura aí sua crítica. Não é Deus quem vai condenar. Aliás, o mundo já está condenado. Com a queda de Adão, todos foram destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, por conta do pecado. Então todos estão indo, toda a humanidade, toda, está indo em direção à condenação eterna, toda. E é o que diz Judas. Olha o que diz Judas. Então, se todos estão condenados, todos, o que houve foi uma intervenção a esta triste realidade. Qual foi a intervenção? Jesus ele veio a esta terra para trazer a esta terra a salvação. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim, não é? Buscar os perdidos. Ele está na casa de Mateus e alguém está dizendo que ele está comendo com os publicanos, com os pecadores e tal. Ele falou assim, olha, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Eu vim chamar aqueles perdidos para a salvação. Então veja o que Judas nos fala. Olha isso. Quando Judas escreve a sua carta, ele fala sobre nós trabalharmos, né, pregando a palavra de Deus para arrebatarmos, deixa eu achar esse texto. Arrebatando alguns do fogo. Perfeitamente. Se possível, até abominando até a roupa manchada. Isso, ó. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, o que Judas está dizendo o seguinte? Foi tema de congresso no Padroeira 2. Então, você imagina o seguinte, uma ribanceira, tá todo mundo indo para cair. Vai cair ali, e o que Jesus traz? Traz salvação. E entrega essa salvação para a igreja, para que a igreja pregue acerca dela. Qual é o papel da igreja? É ir tentando, como diz Judas aqui, salvar esses que estão perdidos. Tirar deste triste final. E aí é claro que quem crer e for batizado será salvo. Sai desta condição e passa a pertencer a uma nova condição, que é a condição da igreja, a igreja de Cristo. Fantástico. Só os teasers assim, mas você que quiser saber mais vai ter que estudar. Agora, pastor, o senhor falou sobre a sua tese de doutorado e eu gostaria de ouvir mais sobre sua tese. Mas deixa eu só fechar. Fecha. Deixa eu só fechar que eu falei sobre a tridimensão da predestinação. Então, coletiva é bíblica, condicional, estar em Cristo, é bíblico, mas individual não é.
E aí os nossos irmãos, com muito respeito eu falo isso, e claro, né, se houver oportunidade a gente aprofunda mais esse assunto, eles citam muito essa carta, que é a carta do apóstolo Paulo, a principal, vamos dizer assim, teológica, né, que é mais vasta a carta teológica do apóstolo Paulo, é a maior carta também. Eles citam algo... Carta aos Romanos. Os Romanos. Vamos lá. Capítulo... Achei que ele ia falar a carta aos Coríntios. E aí eu queria dar um recado. Você que está assistindo, não é carta aos Coríntios, tá? Coríntios jamais vai estar na Bíblia. É Coríntios, lá da cidade de Corinto. Só um recado aí aos corintianos. Graças a Deus! Graças a Deus! Ah, o senhor é corintiano? Ops, foi mal. Eu vou respeitar a sua Eu opinião. sigo as cartas de São Paulo. Vamos lá. Romanos capítulo de número 8. Olha o que diz o texto. Eles pegam muito isso, principalmente começando da seguinte maneira. Eles começam esse texto falando sobre a predestinação do versículo 30, né? E aos que predestinou, aos que, no plural, predestinou, a estes, plural, também chamou, e aos que chamou, a estes, só plural, não foi a este. Então estaria só falando da coletiva. Coletividade. Também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, qual é o problema? É um texto fora do seu contexto, porque nós acreditamos na predestinação ou eleição, que era outro tema que é profundo também. A gente acredita na eleição com base na presciência de Deus. Então Deus é presciente. Ele é onisciente, sabe tudo, só que ele sabe tudo antes. Então ele é presciente. Veja o versículo anterior para ver como muda. Porque os que dantes conheceu. Peraí. Deus conheceu antecipadamente. Que atributo é esse? Presciência. Então Deus olhou lá no meu destino e ele já viu que está lá. Ele não fixou lá o destino. Não, ele viu. Ele previu. Então, porque os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, na visão paulina, Deus olha o destino, encontra o destino lá, que é um desdobramento histórico em seu fim, em seu final. E uma vez que ele olhou para o final, ele sabe quem é salvo e quem não é. Ok? Sim. Já está estabelecido. Então ele pega aqueles que já no final de sua história estão salvos, e eu expliquei que para chegar no final da história e estar salvo, tem que estar em Cristo durante a história e permanecer até o fim. Um dos pontos arminianos é a perseverança dos santos, perseverar até o fim, não é? Então Deus viu lá e ele estabelece com esses a eleição, porque ele já viu. O que vem primeiro no ser de Deus, né, no estudo do ser de Deus, tel, Deus, em grego, onto, ser, e logia, né, estudo. Então, estudo do ser de Deus. Antes de tudo que você estuda das ações de Deus, obras de Deus, primeiro você estuda a essência de Deus. Quem Deus é, qual é a natureza divina. Não é? E na natureza divina você tem os atributos incomunicáveis. Esse é um atributo incomunicável. Então, primeiro Deus é, depois ele faz. Então, quem ele é? Ele é presciente. Tudo que vê, ele vê antes. Para Deus não tem começo, meio e fim. Não, Deus conhece o fim, diz o texto sagrado, sim, já no começo. Deus não tem aquela música aquela música começo, meio e fim, não, né? Não tem. Aliás, né, ele é o criador da eternidade. Isaías diz sobre Cristo, o Messias, que ele é o pai da eternidade. Então, no grego, né, aion, você tem eternidade, o kairos, o cronos, né, terminologias para... que não dá para dizer que Deus foi, Deus vai se dar. Deus é. Não, tanto é que quando o texto sagrado diz, ele é o mesmo ontem. É hoje. E ele não diz será, não, é eternamente. Eternamente. Então ele é, né? Ele é. Ele não foi, não será, não, ele é. Ele é no passado, ele é no futuro, ele é no presente, porque não tem passado, presente e futuro para ele. Ele é o criador do tempo. Eita. Não é? Então, quase saiu um aleluia aqui agora. E aí, para completar isso, né, podemos pegar, eu estou na visão paulina, né, mas eu poderia pegar para você a visão pedrina. Pedrina, inclusive, ele cita essa terminologia do atributo de Deus, né, o apóstolo Pedro, né? Vamos achar lá. Eu nem sei que Bíblia é essa aqui. É sua essa Bíblia aqui? É uma Bíblia que estava aqui no escritório. Tem Pedro. Eu aqui. disse onde a gente grava. Pois é. Não tem problema não. Olha o que Pedro fala.
eleitos, a eleição, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os seja multiplicada. Mais claro do que isso, olha isso, eleitos segundo a presciência. Nós não somos predestinados ou eleitos, porque Deus fixou o destino de cada um de nós lá. Ele quis que você fosse um salvo, ou Ele quis que você fosse um perdido ou permanecesse perdido. Não, Ele já conhece o teu final, Ele sabe as tuas escolhas durante todo o teu tempo de vida, e mediante essas escolhas, não é, uma vez que o plano da salvação é oferecido, e se você responde positivamente, você abraça essa proposta de salvação. Se você responde negativamente, você rejeita essa proposta de salvação. E Ele vê isso durante toda a sua história até o seu final. Vai brincando aí, tá? Além de uma aula, uma pregação, e olha, Gabriel vai sair aqui, ó, de boca aberta. Meu Deus do céu, Senhor. Nós vamos aprendendo, né? A gente vai virando mais crente. Agora, meu pastor, sobre a sua tese de doutorado, conte-nos. Primeiro que o senhor está estudando demais, né? Imagina. Ela está em apreciação, né, pela PUC. Estou buscando também um incentivo CAPES aí para essa pesquisa, que é uma pesquisa longa. Primeiro falar de mestrado, a dissertação de mestrado que eu trabalhei, o tema foi Jesus, mestre, em uma perícope de Marcos 1, 21, 22, aquele texto de Marcos 1, Perícope, eu aprendi esse nome na teologia também, agora eu só uso perícope isso. é um recorte, né, de um texto. Recorte, né? De um texto. Perícope. Um texto ali que traz um pensamento, que é o texto de Marcos que diz assim: Jesus ensinava, comparando ele aos escribas, não como os escribas, mas como quem tem autoridade. Que inclusive está aí para ser lançado um livro, né? Eita. Ensino e autoridade. Já querem. Né? Os aspectos do ensino-aprendizagem de Jesus no Evangelho segundo Marcos. Quando sair, eu vou pedir para sortear um para vocês. Pois é. O primeiro capítulo foi um capítulo exegético. Eu levanto esse texto nos originais, se há alguma discrepância nas cópias que nós temos dos originais, aliás, do texto grego, né? O original mesmo, né? Manuscrito ali pelo autor, nós não temos, nós temos muitas cópias, né? São aí centenas, milhares de cópias. As copiações. E que assegura, inclusive, a fidelidade do pensamento do próprio autor. Então eu levanto tudo isso, trago isso no primeiro capítulo, defino a perícope, faço toda ali a segmentação da perícope, faço a tradução do texto, qual a melhor tradução do texto grego para o português, trabalho exegeticamente, teologicamente. O primeiro capítulo, então, é um capítulo técnico, totalmente técnico. Aquele que tem que ler 10 vezes para entender. Não ficou tão assim. Porque eu lembro dos livros de Hans Kelsen no direito. Mas para quem quer ter um conhecimento hermenêutico e exegético, vai aprender muito com o primeiro capítulo. Aí depois, no segundo capítulo, eu faço uma abordagem na condição de Jesus como um rabino, né, como um mestre, trazendo ali as questões geográficas do Evangelho segundo Marcos, que envolve a Galileia, que Jesus vem do norte, né, seria um nortista para nós, e a religião, né, o centro religioso estava em Jerusalém, que era no sul. Isso. Então Jesus vem ali de Cafarnaum, né, da Galileia, ele vem para a Judéia trazendo o Evangelho. Marcos é o primeiro a citar a palavra Evangelion no grego, então eu parto desse primeiro capítulo introdutório do Evangelho segundo Marcos para trazer essa ideia também desse ensino de Jesus. E no terceiro capítulo eu tenho um olhar para os aprendizes, né? Os 12 apóstolos que foram submetidos a esta aprendizagem. Então, em que consiste a aprendizagem e como ela foi aplicada aos discípulos. E finalizo a dissertação mostrando o impacto ou legado do cristianismo ao longo desses 2000 anos. Ficou muito legal essa parte. A hora que virar livro eu já quero, hein? Principalmente o mundo ocidental deve muito, aliás, deve tudo ao cristianismo. E aí eu falo sobre na área da arte, na área da música, na área das universidades, o impacto em tudo. Para você ter uma ideia, se pegarem hoje a Bíblia Sagrada, essa aqui, ó, se houver uma perseguição e recolherem toda a Bíblia, as Bíblias, e queimarem elas,
Hoje, o texto da Bíblia Sagrada pode ser reconstruído só das citações que foram feitas a ela nas outras literaturas ao longo da história. Uau! Para você ver, todo mundo comenta a Bíblia ao longo de toda a história. Se queimar esse livro aqui, se pegar Dá as pra citações reconstruir. da Bíblia, feito por outros autores, ateus, cientistas, gnósticos e tudo mais, que citaram espíritas, que citaram a Bíblia, reconstrói ela de ponta a ponta. Uau! Essa é de mestrado. Essa é de E mestrado. quando é que sai o livro? Já tá pronto? Como Eu que tá essa estou história aí? trabalhando algumas questões, né? Porque muda um pouco a dissertação para Pra o livro. Mas está para sair, está no forno. Olha aí, nós vamos avisar aqui quando sair, hein? Pastor Wilson Faraço, escritor. Que chique, gente. Agora, a de doutorado, a pesquisa é numa área que eu estudo há pelo menos uns 20 anos, que é em apocalíptica. Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não fiz lá no começo. Se o senhor estuda há pelo menos 20 anos, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 42 anos. Meu Deus. Os últimos 22 anos são de estudos. Senhor do céu. Ó, vou até me esconder aqui de Eu vergonha. não falei aqui, mas o bacharel em teologia eu fiz em 2000. Nós estamos em... Estamos em 2022. Então, o primeiro bacharelado foi em 2000. Eu tinha 10 aninhos. Pois é, em 2000. Só que antes do bacharelado, eu passei numa universidade federal, a UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para matemática. E aí eu acabei interrompendo esse curso no primeiro ano dele. Então, assim, dá mais de 22 anos estudando. Ó, se você não gosta de estudar, tá aí um exemplo pra você seguir. Se você gosta de estudar, tá aí um exemplo pra você seguir também, vai vendo. Pois é. Estudar, como diz meu pai. Estudar, estudar, estudar. Meu pai sempre falou isso. É isso mesmo. E a de tese de doutorado? Tese de doutorado, eu trabalho, o tema é Dinâmica Apocalíptica em Apocalipse 21, capítulo 21, verso de 1 a 8. Essa é a perícope maior do que a que eu trabalhei no mestrado. E por que eu também, né? Tudo é teologia bíblica do Novo Testamento. Eu fiz em Marcos e agora estou fazendo em João. Porque quando você entra no mestrado, você tem que participar de grupo de pesquisa. Sim. E eu hoje pertenço ao grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, chamado de LIJO, Literatura Joanina. Eu estou há mais de um ano nesse grupo de pesquisa, estudando o texto joanino. Esse LIJO ele é coordenado pelo Dr. Gilvan Leite, né, um pós-doutor, um doutor da PUC, um dos professores, meu orientador. Então, eu sempre tive esse interesse e agora, esse semestre, nós estamos estudando o Apocalipse. Então, eu estou convergindo tudo isso. O desejo que eu tinha, estar dentro de um grupo de pesquisa de literatura joanina, não é? Solidificar também os conhecimentos teológicos acerca da escatologia que eu venho estudando aí há bastante tempo. Escrevo, inclusive, né, o livro hoje de teologia do curso básico e médio da FAESP, eu que escrevi esse livro de escatologia. Então, antes da gente partir para falar da FAESP também, para o senhor fazer uma bela de uma propaganda aqui para os nossos jovens aprenderem, ó, Faculdades Widen tá aqui. Eles mandaram uns brindes pra gente que a gente vai sortear para vocês. Mas eles têm cursos lá de graduação, cursos técnicos, ó. Tem aqui, ó, marketing digital, pedagogia, processos gerenciais, logística. Olha, tem cursos até dizer chega. Então você quer estudar e ter tempo para estudar? R$99 a R$149. Não adianta falar que não tem tempo, que não tem dinheiro, que aqui dá para você estudar, viu? E é sair da mesmice e bora estudar. Vou sortear mais um kit, mas você pode procurar, vou pegar o telefone deles aqui, ó. O Nildo, que é o nosso faz tudo aqui, o nosso editor, o nosso top aqui. O Nildo é top. Depois eu vou mostrar para vocês o Nildo editando vídeo enquanto dirigia um caminhão. Como é a história, homem? Não, enquanto dirigia não. O caminhão tava parado, tá, gente? Não pode ser enquanto dirige, não. 992998507. Você vai entrar em contato com esse WhatsApp, vai falar com o Emerson. Se ele te atender mal, eu pego ele e dou uma surra. Crente pode bater? Não! Não pode não. Acho que não, né? Não, uma surra santa, aí pode. Então, ó, ele vai te atender super bem. É literal ou é alegórico? Eu acho que é alegórico, né? Furado, Porque né? literal não vai dar muito certo. vai dar Ele é certo, maior sim, que eu. Não vai dar muito certo. Ó, Faculdades Widen. Vamos sortear o último ganhador.
E eu tenho mais um recado pra vocês agora. Vamos lá, pastor. Sorteio. Eu passei o 2. Eita. Rosi. Então. Quem é a Rosi? Aí nós temos um problema. Hoje esse programa tá muito internacional. E tem mais um sorteio aqui, nós vamos falar dessa Rose. Esse programa tá num ar internacional hoje que é terrível. Jeffany. Jeffany É quem? Sua esposa? Aí não dá, hein? Pois é, a melhor seguidora que a gente tem. É mesmo? Aquela pessoa que curte todos os nossos vídeos, tudo que a gente posta. E quando eu chego em casa fica brava que eu chego tarde. Pois é, minha esposa Jeffany ganhou o kit. E eu vou dar pra ela, porque senão ela vai brigar comigo. Justo. Pois é, olha aí, Jé. Pra quem dizia que nunca ganhou nada, ganhou o kit aqui. No seu eu vou colocar mais coisa, tá? Vou colocar coração, vou colocar bombom, Ferreiro Rocher. No seu tem que colocar mais coisa, né? Não tem jeito. E agora essa Rose. Eu falei do Wesley. Sim. Pois é. Wesley, jovem do Padroeira, que foi trabalhar em Portugal e agora provavelmente já está na Bélgica. A Rose, jovem do Padroeira, que recentemente foi morar na França. Olha que bênção. Pois é. Chique o Padroeira 2, Chique o Padroeira 2 foi morar na França, posta todo dia as fotinhas que deixa a gente morrendo de vontade de ir pra França. Inclusive, minha filha falou que quer te visitar pra poder visitar a Torre Eiffel, tá? Só pra te avisar. Mas vamos ver de que jeito que eu vou te mandar isso aí. Sei lá, eu vou comprar alguma coisa no... Como que é aquele aplicativo da China, meu Deus? AliExpress. E vou mandar te entregar aí, porque não tem como chegar na França, né? O Sedex é muito caro. Meu Deus. Mas ó, 2 internacionais hoje. Top, hein? Que chique, segue a gente. Perfeito. De lá de longe, olha muito que bom. chique. Agora, meu pastor, vamos lá. Faça pra mim uma propaganda aí da FAESP, né? FAESP. FAESP é Faculdade... Evangélica de São Paulo. Faculdade Evangélica de São Paulo. Você, jovem, você, adolescente. Pode mulher também estudar? Sim, Tá deve. vendo só? Deve estudar. Jovem, adolescente, seja homem, seja mulher, irmão, mais velho. Meu pai tem 57 anos e tá estudando ainda. novo. Então, tá vendo? Então, não tem idade pra estudar. Faculdade FAESP, Faculdade das Assembleias de Deus. Da Assembleia de Deus em São Paulo. Então, não tem desculpa pra você não estudar teologia, tá? Larga de desculpa, vai estudar teologia e você vai aprender muito mais. Pastor, faça a propaganda da FAESP. Vamos lá. Se você deseja, né, se capacitar para a obra de Deus, é imprescindível, como vimos aqui, o estudo. A FAESP ela atua em várias extensões, né, sendo uma faculdade de graduação, de bacharelado, né, ela tem outros cursos, já passo a vocês, mas ela também atua na formação eclesiástica dos nossos membros, para obreiros, lideranças, tal. Então você deve procurar uma extensão. Aqui nós temos em Osasco, na rua Alice Monholi Piteri, 307, ó, como eu lembro ainda, não é? Na nossa sede tem a nossa extensão do setor aqui de Osasco. E se você quer entrar em um ambiente acadêmico e aprender teologia de qualidade, uma teologia bíblica, pentecostal, você deve entrar agora, vou pedir para colocar aqui também, www.faes.org. Ali você terá todas as informações para o curso de graduação em teologia, um curso extraordinário. Estou coordenando esse curso desde 2019, são 40 disciplinas. Você vai aprender se você escolher estudar no noturno, de segunda a sexta, durante 4 anos, se você escolher estudar no diurno, no sábado, não é, do vespertino, você estudará das 8 da manhã até as 18 horas da tarde, em um único dia no sábado você estudará 5 anos. Nós temos muitos irmãos e irmãs que estão estudando conosco e se formando aí, né, na titulação bacharelado em teologia, reconhecido pelo MEC. A FAESP tem uma série de outros cursos que você pode também entrar na página e se inscrever. Além da graduação em teologia, desse reconhecimento que recebemos para o curso de bacharelado em teologia, a FAESP também recebeu a autorização para o curso de pedagogia. Então,
Este ano é a primeira turma do curso de pedagogia da FAESP. Olha, tem tantos irmãos nossos que querem dar aula, que Querem têm dar essa aula, estão em vontade. escola bíblica dominical, Olha aí. dão aula e tal. Então está aí o curso de pedagogia devidamente autorizado pelo Ministério da Educação. E se você já é um bacharelado, já é alguém licenciado, já tem uma graduação, tecnólogo e tal, e quer fazer uma pós-graduação, este ano também, já estamos aí quase concluindo a primeira turma, nós temos a pós-graduação em Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Se você quer compreender um pouco mais sobre teologia bíblica no Antigo Testamento, você também pode entrar em contato com a FAESP e fazer sua pós-graduação conosco. Ó, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Então, quem tinha aquele pensamento, assembleano não estuda, assembleano não tem identidade, ó, tire isso da sua cabeça, vá pesquisar. Nós temos faculdade, nós temos identidade. Então, quer estudar, quer aprender? A Assembleia de Deus também tem muito conteúdo para te ensinar. E outra, nós temos grandes teólogos. Nós temos o nosso parceiro aqui, que hoje não pôde vir, Diego, que é um grande teólogo também. Nós temos aqui o pastor Wilson Faraço e outros mais, que se você entrar no meio acadêmico e começar a estudar, você vai ver que tem muita gente boa, sim, nas Assembleias de Deus, e nós temos identidade, sim. E só para você saber, no curso de graduação em teologia da FAESP, nós temos doutores como Dr. Carlos Augusto Vailate, Dr. Magno Paganelli. Pesquisa aí, dá uma pesquisadinha aí para você ver a quantidade de literatura que esses homens têm fornecido. Nós temos Dr. Silas Moloshenko, doutora Madalena Moloshenko, e poderia aqui citar vários, né? Citei alguns aqui, mas nós temos mestres, doutores, todos eles trabalhando para o crescimento, para o desenvolvimento desses irmãos que estão ali, dessas pessoas, né, que estão aprendendo teologia. E nós temos alguns testemunhos lindos. Recentemente, né, inclusive ainda está em curso, está concluindo agora, nós tivemos uma aluna que ela era espírita e ela queria aprender teologia. E procurou nossa faculdade, chegou lá, não é, encontrou um ambiente extremamente acolhedor e ela foi conhecendo um pouco mais da palavra de Deus e ela se converteu a Jesus na faculdade teológica. Na classe com os professores. E ela permaneceu se nutrindo da Bíblia Sagrada na faculdade. E aí quando chegou o momento que ela falou assim, mas agora eu quero me batizar. Ela não estava nem congregando. Meu Deus. Não, precisa procurar uma igreja agora, começar a congregar, já estamos tal. A congregação dela era a faculdade. Era a faculdade. E aí ela tinha um desejo, né? Um desejo que eu a batizasse. E eu falei assim, olha, se Deus permitir, pode ser que aconteça. Primeiro, eu tenho que ser escalado pelo presidente para estar no tanque batismal. Segundo, eu tenho que estar na turma, porque são várias turmas, sim, na turma que você esteja quando você entrar no tanque. Mas para a glória de Deus, eu estava escalado naquele domingo, estava na turma e quando eu vejo ela já veio chorando. Eita. Ela falou, professor, Deus realmente preparou esse momento. E aí eu batizei ela nas águas, né, hoje crente da nossa igreja, membro da nossa igreja.